O Senhor colocou algo no meu coração para compartilhar com vocês hoje de noite. E o que eu quero falar com vocês hoje é da tragédia ao triunfo. Da tragédia ao triunfo. Eu quero contar algo sobre a vida de Davi para vocês. Vocês sabem que Davi foi um grande homem de Deus. Ele foi o maior rei que Israel já teve, porque ele conseguiu unificar a nação de Israel, as 12 tribos. E ele conseguiu conquistar muitas terras. E ele conseguiu vencer muitas batalhas. Ele conseguiu ser o maior estadista que Israel já teve. Para vocês terem ideia, o povo de Israel ainda hoje espera um governo como foi o de Davi. Um governo que estabeleceu força na nação de Israel. Um governo que estabeleceu respeito para a nação de Israel. Mas antes disso tudo, antes de Davi chegar nesse ponto, ele passou por várias dificuldades. Saul era o rei de Israel. O Senhor tinha escolhido Saul por ele ser alto, forte, bonito. Eu não vou nem usar o exemplo do meu segurança, porque Saul era um homem que se perdeu no caminho. E o meu segurança nunca há de se perder. Ele se perdeu no caminho, porque a glória do reino desceu para o coração dele. E ele se perdeu. Mas antes disso, olha o que acontece. Vocês conhecem, o Wilton já pregou sobre isso, a história de Golias. De que nação era Golias? Filisteu. E aquele Golias desafiava Israel durante muito tempo, desafiando Israel, até que um dia Davi vai no campo de batalha levar queijo para os seus irmãos e vê aquele homem desafiando Israel. Fica indignado e vocês sabem o que acontece, ele mata o gigante. Dali em diante ele começou a servir Saul. Saul se agradou tanto de Davi que começou a trazer ele para servir ele no reino. Então ele ficava um pouco com os pais e depois voltava e ficava com o rei. E a palavra diz que quando Saul começava a ficar atormentado por alguns espíritos malignos, Davi era chamado para tocar a harpa na presença de Saul e o espírito de Saul se acalmava pela adoração de Davi. Ele amou Davi muito. Mas o que começou a acontecer? Davi começou a se preparar e a guerrear. E o que acontece? Ele começa a vencer, a triunfar. E um dia Davi estava voltando de uma guerra. Está dando microfone, eu queria que vocês ajustassem isso. Voltando de uma guerra, a nação em volta das ruas saudava a Davi cantando a seguinte música: Saul matou a 1000, Davi matou a 10.000. Saul matou a 1000, Davi matou a 10.000. Quem ouviu esse cântico? Saul. O que aconteceu com Saul? O coração dele começou a se endurecer contra Davi. E ele começou a odiar Davi, começou a perseguir Davi. Aí o que acontece? Antes disso, Jonatas, que era o filho de Saul, que foi o mentor de guerra de Davi, foi Jonatas que ensinou tudo o que Davi sabia sobre guerra. Eles eram amigos, fiéis um ao outro. Eles prometeram fidelidade até a morte, um para com o outro. Jonatas descobre os planos do pai e manda Davi fugir. Davi foge. Vocês sabem disso. Ele vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Ali naquela caverna é interessante, gente. Muitos, não foram poucos, 600 homens que eram amargurados, que eram problemáticos, que eram endividados, que eram pessoas violentas, se juntaram com Davi naquela caverna. E ali começa um exército, os 600 de Davi, que a Bíblia fala. Daquela caverna, Deus suscitou 600 valentes, que viraram a força de guerra de Davi. Aonde tinha uma guerra, os 600 estavam com ele. Os 600.
Aí o que acontece? Saul começou a perseguir cruelmente Davi. Davi não aguentava mais. Gente, algumas vezes ele teve a oportunidade de dar cabo na vida de Saul. Algumas vezes. Mas ele não o fez. Porque ele sabia que Deus era a justiça dele. Deus é quem ia fazer a justiça brilhar como o sol do meio-dia. Vocês estão lendo os Salmos. O Salmo não diz isso? O Senhor é a minha luz, é a minha justiça. E a justiça do Senhor vai brilhar como o sol do meio-dia. Aonde que fica o sol do meio-dia? Bem no meio, né? Ele tinha essa confiança. Mesmo que Saul perseguisse ele do jeito que perseguia, ele ia conseguir a vitória. Ele ia conseguir. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos hoje falar do triunfo, da tragédia ao triunfo. Nós vamos falar de Ziclag. O que é isso, pastor? Então você vai descobrir. Nós vamos falar de Ziclag. Ziclag. 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel 30. Davi tinha saído, fugido de Saul. Antes de eu ler o texto, lembrei disso, isso é importante. Tinha fugido de Saul e tinha ido se proteger aonde? Com Aquis. Depois da caverna, depois de tudo, ele foge para o rei Aquis, que era rei de quem? Dos filisteus. Gente, o maior inimigo dos filisteus era Davi. Aonde ele foi correr? Para o rei. A palavra diz que ele chegou lá, se apresentou diante de Aquis, babando, falando coisa desconexa. Todo mundo disse, ó, Davi está louco, deixa ele aí. Mas ele conquistou a confiança daquele homem, gente. Aquele homem amou Davi. Ao ponto de Davi, com o seu exército, guerrear por eles. Vencer muitas batalhas para os filisteus. Só que daí chegou um dia que tinha uma batalha que era contra Israel. Aí os conselheiros vêm para Aquis e dizem assim, Senhor, o senhor vai levar o exército de Davi junto com o senhor para guerrear contra Israel? Sendo ele um hebreu? Aquis disse sim, ele é meu fiel guerreiro. Nunca demonstrou nenhum momento infidelidade a mim. Senhor, por amor ao seu reino, não leve Davi, porque ele vai chegar lá, vai se virar contra nós e vai nos vencer. Esse era o coração dos conselheiros daquele homem. Tinham medo de Davi. E daí eles lembraram o rei daquele canto que nós fizemos aqui, que Saul venceu a 1000 e Davi a 10.000. Ele é assim, Senhor, sanguinário, homem violento de guerra. Aqui chamou Davi, gente, olha o que é o valor da fidelidade. E abriu o coração para Davi. Davi, eu não posso te levar. Porque não, Senhor, eu sou fiel ao Senhor, eu vou. O Senhor me deu guarida. O Senhor me acudiu, o Senhor me atendeu. Não, os meus conselheiros disseram para você ficar dessa vez. Aquis fez o seguinte para Davi. Davi, eu vou te dar a cidade de Ziclag. Era uma cidade que era de Israel, do domínio da tribo de Simeão, que foi tomada por eles. Então ele devolveu para Davi aquela cidade, a cidade de Ziclag. Você vai viver lá com o seu exército. E quando nós precisarmos de vocês, nós vamos chamá-los. Então agora, Davi, como você não vai conosco, volte para a sua cidade e fique lá. Nós vamos guerrear contra Saul e o exército de Israel. Gente, é muito interessante isso. Davi volta. E olha o que acontece. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, os amalequitas tinham feito uma incursão sobre Neguebe e sobre Ziclag, e tinham ferido Ziclag, e tinham queimado a fogo a cidade, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. Ninguém, porém, mataram. Então somente os levaram consigo e foram o caminho.
Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, que fora a mulher de Nabal, o Carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma do povo estava amargurada por causa dos seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga-me aqui a éfode. E Abiatar trouxe a éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alçá-las-ei? Respondeu o Senhor, persegue-a, porque de certo as alcançará e tudo recobrarás. Persegue-as, porque de certo você vai recuperar tudo e vai trazer tudo de volta. O texto continua dizendo o seguinte, depois disso Davi partiu com aqueles 600 homens. Saíram. Quando eles chegaram perto de um rio, 200 homens chegaram a ficar enfadados fisicamente. Não conseguiram mais. E disseram para Davi, nós não conseguimos mais. Deixe-nos aqui com as bagagens de vocês, que nós vamos cuidar dessas bagagens. E prossigam vocês. E eles cruzaram o rio. Assim que eles cruzaram o rio, eles encontraram um egípcio moribundo. Curaram aquele moço, deram comida para ele, deram remédio, restauraram aquele moço. Quem era aquele egípcio? Era servo de um oficial dos amalequitas. Davi diz para ele assim, você tem condição de nos levar onde eles estão? Ele disse, sim, Senhor, tenho. Porém eu te peço uma coisa, quando nós chegarmos lá, não me entregue para o meu Senhor e nem me mate, porque eu quero ajudar vocês a alcançar a família de vocês. Esse texto é lindo, gente. Esse texto é maravilhoso. Veja, Davi havia fugido todo esse tempo de Saul. Já tinha alcançado o favor do rei. O rei já amava Davi de maneira tremenda. Davi tinha ido para uma batalha, estava se apresentando de novo ao rei Aquis para batalhar com ele. O que aconteceu? Eles saíram e os amalequitas estavam vindo da África de uma guerra e passam por Ziclag. Quando eles chegam naquele lugar, o que eles veem? Uma cidade totalmente desguarnecida de homens. Somente mulheres e crianças e idosos. Somente mulheres, crianças e idosos. O que eles fazem? Vão de encontro à cidade, saqueiam a cidade, roubam tudo. Pegam aquelas pessoas e levam de escravos e põem fogo na cidade. Gente, o rei fala tudo isso que eu falei para vocês. Volta para a tua cidade, não vou levar você dessa vez. Davi volta. Eles estão chegando. Eles veem a fumaça. O coração deve ter gelado quando eles veem a fumaça subindo. Porque eles sabiam onde estava a cidade. E aquela fumaça vinha da cidade. Vinha da cidade. Chegam, dão de cara com uma cidade em ruínas, destruída, acabada, sem a família, sem os bens, sem os rebanhos, sem nada. O que acontece? A primeira coisa que eles fazem, eles choram. Choram até não ter mais força. Choram, 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 até não aguentar mais. Quantas vezes nós estamos assim? Chorando, 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 chorando. Às vezes não é só chorando, não. Às vezes é chorando, de reclamando, chorando, de murmurar. Não acontece nada. Não muda. Não vira. Não roda.
chorando, até perderem as forças. Até perderem as forças. E a palavra de Deus diz o seguinte, que no meio daqueles homens, alguns se levantaram com raiva de Davi, dizendo o seguinte, vamos apedrejar Davi, porque ele é o culpado de tudo que nos aconteceu. Quero fazer uma pergunta para você, que eu fiz para mim também. Será que nós não estamos apedrejando as pessoas erradas? Será que nós não estamos jogando pedra nas pessoas erradas? Será que nós não estamos pondo a nossa responsabilidade sobre os outros e apedrejando ele com nossas palavras? Lançando condenação, lançando acusação, falando demais sobre os outros. Essa semana foi engraçado. No grupo de teatro eu prostrei um quadradinho, não sei o nome daquilo, que dizia o seguinte: fale menos e ore mais. Leia mais a Bíblia. E se tiver que falar, vai falar para Deus. Fale menos dos outros. Leia mais a Bíblia. Era isso que dizia, né? E vai falar com Deus. Quando nós temos queixa, gente, nós temos que aprender a levar nossas queixas para a pessoa certa. O grande problema é a síndrome de Adão que nós possuímos na nossa genética. Que síndrome é essa? Quando o Senhor chega para Adão e pergunta, Adão, o que aconteceu com você? Adão responde, nós estávamos nus e ficamos envergonhados. Quem que te disse que vocês estavam nus? Vocês, por um acaso, comeram do fruto que eu disse que vocês não deveriam comer? Adão disse o seguinte, Senhor, não fui eu, fui a mulher. Mas ele não estava culpando a mulher, gente. Sabe quem ele estava culpando? Deus, porque ele diz assim, foi a mulher que o Senhor me deu. Antes dela chegar aqui, não tinha comido nada. Não mesmo. Ela chegou e ele comeu. É sério, gente, vocês dão risada? Ele ficou anos ali sozinho. E a árvore estava lá. Mas ele culpou quem? Culpou a Deus. Culpou a Deus. Muitas vezes, quando a gente acusa o nosso irmão, nós estamos culpando a Deus. Porque o nosso irmão é a imagem e semelhança de Deus. Então a gente tira da nossa responsabilidade a nossa culpa e tenta jogar nos outros. Foi isso que aqueles líderes de Davi fizeram. Gente, tem muita igreja por aí que o tempo todo apedreja o pastor. Eu não estou me defendendo de jeito nenhum. Mas tem muito membro que é acostumado a jantar o pastor, a almoçar o pastor. O tempo todo estão comendo e estão, descendo o sarrafo. Aquele baixinho pensa que ele é o quê? Aquele gordinho mal. Xarope. E no pastor. Desce o rei. Esquecendo que quem pôs o pastor aqui foi Deus. Então, quando você tem alguma coisa para reclamar do seu pastor, reclame para quem pôs ele aqui. Fale com Deus. Aqueles homens não tinham isso no coração. Mas eu quero dizer para vocês, a primeira lição que Davi nos ensina, versículo 6, lá no finalzinho. Davi, mesmo fraco, mesmo sem força, mesmo abatido com a situação, se esforçou no Senhor. É isso que o texto diz. Se esforçou em Deus. Gente, quando a gente chegar nesse momento da nossa Ziclag está queimada, da nossa família está destruída, dos nossos bens terem sido levados, lembre-se o que Davi fez, se esforce em Deus. A mensagem hoje, o tema é da tragédia ao triunfo. A tragédia pode chegar, mas ela não é o final da nossa história. A tragédia não é o final da nossa história.
Muitas vezes nós acreditamos nas mentiras que o diabo nos diz, que nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não temos nada, quem somos nós, quem pensamos que nós somos, quando ele é tudo isso. E o lixo que ele tem nele, ele quer descarregar em nós. E nós, muito bobinhos, aceitamos. E ficamos mesmo. Não somos nada. Eu não sou nada. Não sou ninguém. Mas eu quero dizer para você, a palavra diz que você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, sentado nas regiões celestes para governar. Deus te pôs nesse lugar, num lugar de destaque. Não é para você se achar, é para os outros olharem para você e verem Deus. Porque eles vão olhar para você e vão dizer, não era esse o fulano de tal? Como ele está diferente. Como Deus transformou a vida dele. É para isso que Deus nos levanta. É para isso que Deus nos ergue. A segunda coisa que Davi faz, no versículo 8, ele vai orar. Ele junta forças em Deus e vai orar. Gente, isso aqui é tão importante. Se a oração não fosse importante, Jesus não estaria todos os dias orando, como diz a palavra. Todo o tempo ele estava orando. Todo o tempo ele estava orando. Quando a gente aprende isso, 1 hora de oração é pouco. Porque a gente tem tanta coisa para conversar com Deus. Muitas vezes a gente está indo para psicólogo buscar ajuda. É uma bênção. É importante sim. Mas a gente tem um psicólogo maior que está lá no nosso quarto esperando a gente. Muitas vezes a gente vai no médico para curar uma enfermidade nossa que está na alma. E o médico que pode curar nossa alma está lá no nosso quarto esperando nós para conversar com ele. Entra no teu quarto e em secreto feche a tua porta e fale com Deus, que em secreto te vê, mas em destaque te responde, porque ele vai engrandecer você. É assim que funciona. Davi foi orar. E o que ele fez? Senhor, que dor, ó Deus, levaram minhas 2 mulheres e os meus filhos. Mas Deus não foi só a minha mulher e os meus filhos. Foram a mulher e os filhos de todos esses homens que aqui estão. Senhor, eles querem me apedrejar com razão, Senhor. Davi assumia a responsabilidade. Com razão, Senhor. Eles estão aflitos, eu também estou. O que eu faço, Senhor? Persigo esse exército ou não? Qual foi a resposta de Deus? Davi, se levante e persegue. Aqui nós aprendemos a terceira lição. Deixa eles festejarem, né? Terceira lição. Obedecer a ordem, mas não só obedecer a ordem. Manter o foco. Muitas vezes nós obedecemos, mas nós não mantemos o foco. Nós tiramos os nossos olhos de Deus. Nós tiramos. Na primeira dificuldade que nós temos, nós mudamos o nosso olhar. E olhamos para onde? Para as dificuldades. Para as limitações. Quando o Senhor chamou Josué, o que ele disse para Josué? Não temas, não te espantes. Seja forte e corajoso, porque por onde quer que você vá, eu vou estar. Josué, se tivesse perdido o foco, Israel não tinha dominado a terra prometida. Não tinha entrado. Se você olhar para exemplo desses homens, eles mantiveram o foco. Davi teve foco. Nós vamos lá. O que aconteceu? Eles saem e se deparam com uma situação. O exército está com problemas.
O exército está com dificuldades. Aqui eu vejo uma característica de líder maravilhosa. Davi me ensina muito liderança nesse texto. O que ele fala para aqueles 200? Fiquem, guardem a nossa bagagem que é pesada para carregar. E nós vamos só com as nossas armas para a guerra. Vai ficar mais fácil. Vamos levar o suprimento necessário, mas a nossa bagagem, vocês são 200, são fortes, vão cuidar. Existem momentos na nossa vida que as pessoas não vão conseguir alcançar o nosso ritmo. Existem momentos na nossa vida que a gente vai caminhar muito rápido mesmo. Se querem que eu dê um exemplo para vocês? A nossa família. Às vezes eles não entendem por que tanto você tem que se enfiar naquela igreja. Por que tanto você tem que ir sempre naquele lugar? O que tem lá que você não sai daquele lugar? Não desista deles. Não desista. Eles podem estar do outro lado do rio. Mas Deus vai recompensá-los também. Deus vai recompensá-los. E Davi mantém o foco e avança. Ponto 4. Enxergar além e investir no que parece estar perdido. Gente, que lição maravilhosa. Quando eles encontram aquele egípcio, se não fosse a sensibilidade daqueles homens, eles iriam desperdiçar a oportunidade de vencer aquela guerra. Por quê? Por quê? Quem era aquele egípcio? Era um servo de um general. Era um servo de um general. Foi Deus que adoeceu aquele homem. Foi Deus que adoeceu aquele homem. E naquele tempo o recurso era escasso. Se eles não tivessem condição de atender, o que eles faziam? Deixavam para trás. E aquele homem ficou ali 3 dias, sem comer, sem beber, desmaiado na beira do caminho. Quando eles encontram aquele homem, a gente vê esse texto com a semelhança do texto em que Jesus descreve o bom samaritano. Ele pega aquele homem, ele dá de comer, ele cura as feridas e ele restaura a vida daquele homem. Davi está enxergando além. Gente, pede para Deus fazer você olhar para frente. Porque se a gente ficar só olhando para a nossa situação de agora, a gente perde o foco. Eu sei que é difícil a situação que a gente está vivendo agora, mas não olhe para agora, olhe para frente. Olhe para frente, além. A palavra de Deus diz que a gente deve ter fé e chamar à existência as coisas que não existem como se já existissem. Isso é fé. Isso é fé. Está lá em Hebreus 11. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que a gente não vê, mas a gente acredita que tem. Não olhe para a tua situação agora. Olhe para frente. Peça para Deus te mostrar para frente. Para frente. Olhe mais além. Não desista. Aí ele chega naquele homem depois de curá-lo e fala: quem é você? Que surpresa, hein? Eu sou um egípcio, servo de um general amalequita, que estava vindo da África e passamos por Ziclag, queimamos ela, saqueamos, tomamos tudo. Mas no meio do caminho eu adoeci e o meu Senhor me deixou para morrer. Gente, a igreja tem uma missão importantíssima. As pessoas estão no caminho, morrendo. As pessoas estão enfermas, morrendo.
E nós temos na nossa mão o remédio, a solução e a resposta para essas vidas. Nós temos a obrigação de levar cura, de levar a vida de Deus para essas pessoas. Nós temos dentro de nós o remédio para salvar essas vidas, para tirá-las do inferno e conduzi-las para o céu. Está na nossa mão isso, gente. A igreja tem esse poder, sim. Porque todo o poder foi dado para Jesus. E ele disse, todo o poder me foi dado, e eu transfiro para vocês. Portanto, vão. E aonde vocês forem, anunciem o reino de Deus. Tire as pessoas do caminho enfermas. Ponha remédio nas feridas dela. Deem elas de comer. Elas estão com fome. Elas estão com sede. Mas não é de pão e não é de água. É da palavra de Deus. Alimente essas pessoas. Cure essas pessoas. Porque possivelmente Deus poderá pôr na mão delas a tua vitória. Vou repetir. Possivelmente Deus pode dar através dessa pessoa que você ganhar a tua vitória. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando aquele homem sarou, quando aquele homem foi curado, e eles perguntaram quem ele era, e ele respondeu que era servo do general, qual foi a próxima pergunta de Davi? Você pode conduzir-nos a eles? Você sabe o caminho que eles vão seguir? O que aquele homem respondeu? Sim, Senhor. Eu sou um homem experimentado, que vivi durante anos com aquele general, e sei exatamente como ele pensa, e sei exatamente aonde eles estão agora. Porém, eu vou te pedir, vamos fazer uma aliança. Quando nós chegarmos lá, não entregue para o meu Senhor a minha vida, porque possivelmente ele vai me matar. E também, não me mate, por eu ser fiel ao Senhor. Davi concordou. E aquele homem, a palavra não fala disso, mas possivelmente passou a ser um dos componentes do exército de Davi, dos valentes de Davi. Por quê? Davi agiu com graça, Davi agiu com misericórdia para alcançar a vida daquele homem. Nós muitas vezes ficamos paralisados, sem força para fazer as coisas. Pois eu te digo, não pare, avance, avance. Versículo 17 diz o seguinte, que Davi lutou com todas as suas forças para reconquistar o que ele havia perdido. Davi lutou com todas as suas forças. Que força que Davi tinha, gente? Vamos lembrar aqui. Sai da frente do rei, chega cansado na cidade, a cidade está destruída. Se convalesce, chora até não ter mais força. Saem de lá para alcançar aquele exército. Que força aquele homem tinha? Eu pergunto para vocês. Possivelmente ele estava moído. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, a força não é nossa. A força é dele. Ele é que vai dar o gás que nós precisamos. Eu vejo às vezes jogador de futebol vão jogar lá na altura, lá em La Paz, na Bolívia. Na beira do campo tem o quê? Oxigênio. Porque lá o oxigênio é mais difícil. E o Espírito Santo é o que para nós? Oxigênio. Ele renova nossas forças. Ele restaura o que está cansado. E ele põe de pé o que está abatido. E faz a gente avançar. Davi lutou, gente, a noite inteira. E quase totalmente aniquilou aquele exército. Interessante.
200 jovens fugiram de camelo. E só aqueles que ele não conseguiu matar, porque o resto ele matou tudo. Quando eles chegaram naquele arraial, eu fico viajando na minha cabeça e vendo a cena. Chegam diante daquele arraial. O arraial é em festa. Tinham matado, acho que um boi, estava tendo costela de fogo de chão. Estavam os gaúchos tudo tomando chimarrão e dançando chula. Estava aquela festa no meio da gauchada. Comemorando a vitória deles. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Hoje, a situação que você vive pode ter festa no arraial do inimigo. O inimigo pode estar tirando onda da tua cara ou da minha. Mas ele não sabe o que está para acontecer. Ele não sabe o que Deus está preparando. E aquele arraial todo em festa, aqueles homens se preparam e pegam todos eles desprevenidos, despreparados. Por quê? As suas espadas, os seus escudos, as suas flechas, os seus arcos estavam todos aonde? Guardados. Porque eles estavam festejando. Festejando. Isso também nos ensina algo que a gente precisa aprender. Não deixe de usar suas armas. Nunca. Não baixe a sua guarda. Nunca. Sempre esteja com as suas armas prontas. Por quê? Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. O inimigo não cessa de nos atacar. Mas eles estavam ali desprevenidos. Eu assisti um filme da Segunda Guerra Mundial chamado Pearl Harbor. E depois eu fui estudar a história de Pearl Harbor. Era uma base naval americana. E o que acontece? Hitler chega para os japoneses e diz o seguinte: se vocês me ajudarem contra os americanos, eu vou dá-lo a vocês, a China. O que os japoneses acharam da ideia? Maravilhosa. Ficaram maravilhados. Vamos ter a China para nós. Gente, e a história conta que os americanos estavam ainda muito tímidos nessa guerra, não tinham entrado nela ainda. E os alemães estavam destruindo a Europa. Já tinham aniquilado o nosso povo, o povo judeu. Não só os judeus, os poloneses. Não só os poloneses, os russos. Eles mataram milhares e milhares e milhares de pessoas. Com um requinte de crueldade gigantesco. Então, para os americanos não tinha problema. Estava matando só os europeus. Mas um dia, o exército japonês se organizou e saiu do Japão para vir atacar Pearl Harbor. E o que a história conta? Eles aniquilaram a base de Pearl Harbor. Afundaram vários navios de guerra americanos. E milhares de americanos morreram naquele ataque. Por quê, gente? Porque os americanos estavam tranquilos. Se fosse hoje, o hit que estaria tocando lá seria "tá tranquilo, tá favorável". Porque eles estavam bem tranquilos. Mas eles tinham entrado na guerra. Pelo menos verbalmente. E o que acontece? Destruição daquele lugar. Eles destruíram ali. E os kamikazes eram assim, aqueles pilotos japoneses. Quando acabavam as bombas dos aviões dele, ou as armas deles, eles jogavam os aviões contra os lugares. Aqueles caras que fizeram o que fizeram em 11 de setembro aprenderam com os japoneses. Por isso que eles se chamavam kamikaze. Porque eles jogavam um avião em cima dos alvos deles.
aquilo abalou a moral americana. Abalou. Abalou. Isso nos ensina. Não baixa a guarda, querido. Não baixa a guarda. Não deixe a sua defesa abaixada. Isso não quer dizer que a gente vai ficar doido, quer dizer que a gente vai ficar louco, quer dizer que a gente vai ficar, oh meu Deus, estou em guerra. Não, não. Peça para Deus te dar estratégia para se antecipar ao inimigo, para estar à frente do inimigo. Quando Davi restaurou a vida daquele egípcio, ele pensou para frente. Peça para Deus te dar estratégia para você avançar no arraial do inimigo, guerrear lá no meio do arraial do inimigo e tirar de lá tudo que você tem. Tudo que você tem lá. Tudo. Nada, nenhuma unha vai ficar na mão do faraó, como disse Moisés. Nenhuma unha nós vamos deixar aqui no Egito. Nós vamos levar tudo. Davi venceu aquela batalha. E o interessante é o seguinte: Deus queria honrar a vida de Davi, porque eles estavam vindo de outras guerras. Junto com eles estavam os despojos de guerra. Eles saquearam o inimigo. Tudo que o inimigo tinha, eles tomaram para eles. É tempo do inimigo devolver o que ele te tomou. É tempo do inimigo não só devolver o que te tomou, mas te devolver dobrado. Te devolver dobrado. Em nome de Jesus, é tempo dele devolver dobrado para você o que ele te tomou. Se ele te roubou a saúde, você vai ter uma saúde de ferro 2 vezes melhor. Se ele tomou algum familiar teu para as drogas, ele vai te devolver e você não vai só tirar ele, vai tirar outros. Se ele está impedindo um familiar teu de ser salvo, ele vai ter que soltar. Porque não vai ser só ele, vai ser a sua casa inteira. A sua família inteira. Você vai entrar lá no arraial do inimigo e vai trazer os despojos. Gente, todas as guerras haviam esses despojos. O que são isso? Os bens, as fortunas, o dinheiro, o gado, os camelos, os cavalos, todos os rebanhos. Se eles tinham saqueado lá na África, estava tudo com eles. Deus deu para Davi tudo aquilo. Além deles recuperarem tudo que eles tinham, eles trouxeram a fortuna do inimigo de volta. Que lição maravilhosa que Davi nos ensina aqui. Ele quer que nós sejamos como Davi, valentes, destemidos, corajosos. E a 6ª lição, do versículo 23 e 24, Davi nos ensina algo poderoso. Nós devemos praticar justiça e gratidão. Justiça e gratidão. Sermos justos e sermos gratos. Por que que Davi fez isso? Quando eles estavam voltando, eles chegaram perto do rio, com tudo já de volta, eles olharam os 200 que tinham ficado para trás. O que que alguns mercenários, é isso que a palavra fala, foram falar para Davi? Davi, vamos devolver o que é deles, mas do despojo não vamos dar nada para eles. Eles não foram para a batalha. Mercenários. É isso que a palavra fala. A igreja está cheia de mercenários hoje em dia, que só quer para si. Chega para Deus e diz: Deus, eu não me conformo em ter um Fusca, porque eu sou filho do Senhor. Eu quero uma BM. E não é qualquer BM não, Senhor. É uma X6. Mistério, né? Senhor, eu tenho uma casa muito pequena. Ela só tem 180 metros.
Eu preciso de uma casa de 600 metros. Eu sou filho do Senhor. Eu exijo isso do Senhor. Está cheio de mercenário hoje dentro da igreja, querendo dizer que ele só quer para ele mesmo. Qualquer semelhança aos nossos dias não é mera coincidência, é a pura realidade. Esse coração de mercenário ainda permanece dentro do meio do povo. Gente só querendo para si. Gente egoísta, que não tem um pingo de gratidão no coração. Só pensa em si mesmo. Aí Davi ensina uma lição maravilhosa. Não é isso que nós vamos fazer, não. De tudo que nós ganhamos, eles vão ganhar também. Porque se a nossa carga foi aliviada, foi porque eles cuidaram. Tem gente cuidando da nossa carga e a gente não agradece. Tem gente carregando a nossa carga e a gente não sabe valorizar. Esses tempos atrás o Senhor me tocou profundamente no coração. Já faz alguns anos isso. De marcar uma reunião com a senhora que falou de Jesus para minha irmã. Lá no Parigu de Souza ela mora. Inclusive, ela era uma bênção. Ela é a mãe do pastor que fez o meu casamento. Então, muito querida, muito próxima mesmo. Marcamos essa reunião, eu e a minha irmã. Chegamos lá, a gente sentou e a gente conversou e a gente falamos sobre a vida. Ela falou da vida dos filhos dela, são 3 filhos, 2 rapazes e uma moça. A moça casou com o pastor, que hoje é o pastor da igreja Vila Americana, onde eu me converti. O filho do meio é contador do banco e está muito bem também, casou com uma filha de pastor. Então, uma benção. E o meu amigo, o pastor, é missionário em Portugal. Mas não foi para isso que eu fui lá. Para saber deles, a gente consegue saber fácil. Mas eu fui lá para dizer para ela: irmã, eu vim aqui para te agradecer. Daí ela falou para mim: mas agradecer do que, Samir? Não fiz nada para você. Falei para ela: mas não foi para mim que você fez. Foi para ela, a minha irmã. Quando você falou de Jesus para ela, você abriu a eternidade para minha família. Quando você falou de Jesus para ela, você não só tocou ela, você tocou ela e a minha casa. E se cumpriu o que o carcereiro falou para Paulo: como que eu vou servir Jesus? Recebe ele, você vai servir, você e tua casa. E ontem foi muito interessante. A gente está vivendo um tempo de estar orando juntos em família. São 6 filhos, gente. 6 filhos. Tem os genros, tem os cunhados, tem a cunhada e tem o sobrinho. É uma galera, gente. E ontem nós fizemos praticamente um culto. E eu pude ver ali a mão de Deus, por causa daquela mulher que disponibilizou o coração de falar de Jesus para minha irmã. Ela começou a chorar na hora. E daí eu falei para ela: tem mais, irmã, não terminou ainda a gratidão. Porque todas as pessoas que eu já toquei por Jesus, você tem responsabilidade também. A tua coroa vai estar cheia de pedras por essas pessoas que um dia eu vou alcançar e que eu já alcancei. Ela começou a chorar na hora e falou assim: puxa, Samir, que coisa mais linda isso que você falou para mim agora. Há pouco tempo eu orei para Deus e disse assim: Senhor, eu nunca ganhei ninguém para Jesus. Nunca. Você vê como o diabo é mentiroso. Eu disse: irmão, você já ganhou uma multidão. Uma multidão. Porque se nós temos salvação, foi pela vida da Senhora. A gratidão, gente, gera isso no nosso coração. Da gente reconhecer as pessoas. Da gente valorizar as pessoas. Valorize as pessoas. Não deixe de valorizar. Não deixe de valorizar. É tão importante isso. Pode parecer besteira,
mas é tão importante. A gente não faz esperando reconhecimento, mas quando a pessoa tem gratidão e quando Deus está no negócio, é maravilhoso. Maravilhoso. Vou contar um exemplo de algo que aconteceu há poucos dias. A Jane estava preparando sopa para a Karine, cuidando da Karine. Eu tenho visto tanto a Jane cuidando da Karine. Aproveitar que as duas não estão aqui, eu vou falar das duas, né? E ela fez sopa. Fez várias sopas e levou lá para ela congelar e para ela poder se alimentar. A Karina fez algo tremendo que a Jane me mostrou. As meninas têm um grupo. Grupo das tagarelas. E no grupo a Karina fez uma menção ao que a Jane estava fazendo. E a Jane me mostrou. Ela disse o seguinte: queridas meninas, eu quero recomendar o trabalho da pastora Jane. Porque ela tem cuidado de mim, tem feito comida para mim e tem dedicado atenção e cuidado para mim. Então eu quero indicar o trabalho dela. Gente, ela não precisava fazer isso. Mas quando vem de Deus, o reconhecimento se converte em glória a Deus. Porque a gente é só um instrumento. Só um instrumento. Deixe Deus te usar como instrumento. Então Davi, dali para frente, ele fez um edito no governo. Daqui para frente, quem não for para a guerra e ficar cuidando das bagagens, vai ter a mesma recompensa de quem foi para a guerra. Às vezes você não vai conseguir, mas eu quero glorificar a tua vida. Porque às vezes você não vai, mas você vai estar lá na tua casa orando por nós, que vamos. Às vezes você não vai, mas vai contribuir para a gente poder ir. Porque missões são feitas com 3 coisas. Sempre. O mais bonito e o mais glorioso é quem vai. Mas tem mais 2 por trás dos que foram. Aqueles que oram por aqueles que foram, que sustentam em oração. E aqueles que enviam as pessoas com finanças. São 3 missionários e os 3 têm a mesma recompensa diante de Deus. O que vai, o que ora e o que investe. É a mesma paga. Deus é justo. Deus é abençoador. Deus é abençoador. Então veja, aí eu quero concluir essa mensagem de hoje falando o seguinte. Davi estava morando muito bem na cidade de Ziclag. Tranquilo, abastecido. Mas a nossa mensagem é da tragédia ao triunfo. A Bíblia não fala isso. Eu penso nisso. Que se Ziclag não tivesse sido queimada, não tivesse sido destruída como foi, o próximo capítulo, capítulo 31 de 1 Samuel, relata a morte do rei Saul. A morte do rei Saul. E o que aconteceu depois disso? Davi sai do exílio, vem para Judá e é erguido como rei de Judá. Eu vou repetir. Davi sai do exílio, porque ele estava exilado em outro lugar, volta para Judá e é levantado rei. A ruína de Davi poderia ser o fim da história dele, mas Deus nunca desiste de nós. Deus nunca vai deixar de cumprir aquilo que Ele falou. Ele é fiel. Ele não é como nós que se arrepende. Ele não se arrepende. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Davi é levantado rei. Eu penso que ele poderia ter voltado e dito, puxa, nós vamos ter que reconstruir Ziclag agora. Mas a notícia chega já na sequência. Davi, o rei Saul morreu.
Você foi ungido rei. Chegou a hora, Davi. Chegou a hora, Davi. É o tempo. A tua ruína, a tua tragédia acabou. Chegou um tempo de triunfo para você. Da mesma forma para nós. A tua ruína chegou ao fim. É tempo de privilégio, é tempo de triunfo para a tua vida. Creia nisso. Creia nisso. E Davi nos ensina isso de maneira tremenda. Ele sai daquele lugar e vai para Judá. Mas ele tem gratidão no coração dele. Por tudo que ele viveu em Ziclag. Por tudo que ele passou. Pelo sofrimento. Eu penso que quando ele chegou lá em Judá, na cabeça dele passou um filme. Ele garotinho, cuidando das ovelhas do pai. De repente um homem, barbudão, profeta, chega na casa dele e unge aquele menino como rei. Eu fico pensando, o que será que passou na cabeça daquele menino? Muitos de nós se ufanaria, se enchia e achava, agora eu sou o rei, cara. Isso aí, mano, vai ter que me aguentar agora. É nóis. Davi não fez isso, não. Davi foi humilde. Ele sabia o lugar dele. E ele sabia que era Deus quem iria pôr ele no trono. Depois de todos aqueles anos de perseguição, de tristeza, de sofrimento, vivendo em caverna, ele alcançou o reino. Ele não era rei de toda Israel ainda. Por quê? Porque o outro filho de Saul foi aclamado rei nas outras tribos. Mas ele já estava governando. Um pedaço da promessa já estava se cumprindo. Ele não desistiu. Não desistiu. E alcançou. Alcançou. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pensasse comigo. Qual é a tua Ziclag? Qual é a tua luta? Qual é a tua batalha? O que está fazendo você sofrer? O que está fazendo